Fale, senhor, não vai. Ih, requenguela que o senhor nem imagina. Vai melhorar daqui por diante. Vai melhorar? Vai. O senhor disse, eu fazer acredito. Vibrações positivas. Ei, professor, mas que coisa danada. Mas não é doença, é o homem fabricando doenças. É claro. E com este clima que nós temos, claro. com toda esta inversão, com todas essas poluições, não existe condição, né, professor? Já sei, vai pro mato. Não posso. Amanhã vou pro mato. A minha missão é aqui, professor. É apanhando aqui, professor. Eu apanhando por toda parte. Eu apanhando por toda parte. O senhor por toda parte também? Toda. Professor, falando em doenças e doentes, no maravilhoso livro A Arte de Curar pelo Espírito, de Goldsmith, ele fala a respeito de doentes e de doenças. O senhor poderia nos explicar, professor? O senhor não usa óculos, professor Rodney? Eu uso óculos para ler de perto. Mas o senhor leu agora tranquilamente, sem óculos? Não, isso eu leio bem. Eita, nós. 80 e quanto, professor? 82 apenas. Bem, agora quanto aos sofrimentos. Este livro, A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith, que eu traduzi e comentei, de momento está esgotado, mas já está no prelo, a nova edição, e dentro de uns 2 meses deve estar à vossa disposição. Neste livro se trata do modo de curar doenças, não por meio de remédios, drogas, etc., mas pelo poder do Espírito, não dos espíritos, mas do Espírito que está dentro de cada um de nós, do nosso Espírito. Em primeiro lugar, Joel Goldsmith explica muito bem de onde vêm as doenças. Primeiro, as doenças não vêm de Deus. Deus não manda doença a ninguém. A alma do universo, que as religiões chamam de Deus, que não é de uma pessoa, mas é a alma do universo, é a inteligência cósmica, é a consciência universal que rege todo o universo, não criou doenças, não criou câncer, não criou tuberculose, não criou nada disto. E de onde é que vêm as doenças? Bem, se não é Deus, então é o diabo. Também o diabo não criou doenças. Mas então, de onde vêm as doenças? A Christian Science, a ciência cristã, muito difundida nos Estados Unidos e também existe no Brasil, diz: as doenças não existem. Isto é pura ilusão. Não existe câncer, não existe tuberculose, não existe nada disso. Tudo isso é imaginação nossa. E se nós acabarmos com as nossas ilusões, acabamos com as doenças. Ah, se fosse tão fácil. Se fosse tão fácil descrer das doenças para acabar com elas, seria uma maravilha. Mas Joel Goldsmith não afina por esse diapasão. O Joel Goldsmith é muito sério no seu livro. Diz: as doenças existem. Não foram feitas por Deus nem pelo diabo. Por quem foram feitas? Por nós. Porque nós também somos criadores. Não plenicriadores, mas semi-criadores. A palavra grega diz demiurgos. Demi é meio. Urgo, ergon, quer dizer obra. Meio criador. Diz que os homens, nós, pela nossa inteligência, pela nossa personalidade humana e intelectual, somos criadores, mas apenas semi-criadores. Quer dizer, podemos criar coisas negativas, mas não podemos criar coisas positivas pelo poder da nossa inteligência. Isto Joel Goldsmith supõe no seu livro. Nós somos criadores de doenças. E como é que podemos agora abolir as doenças que nós mesmos criamos? Aí vem o problema. Será que o nosso ego humano, a nossa personalidade humana, a nossa mentalidade humana, que é criadora de doenças, também pode abolir as doenças ou não? Aí vem o segundo passo de Joel Goldsmith no seu livro. A nossa mentalidade intelectual pode criar coisas negativas, mas não pode abolir estas coisas negativas. Isto é muito estranho, tese dele. E agora, quem é que vai abolir?
Quem é que vai acabar com o feitiço que nós criamos, as nossas doenças? Deve haver dentro de nós um poder que possa abolir, destruir as doenças que o nosso ego humano criou. Isto é a tese de Joel Goldsmith, está no seu livro. Ele tem experiência. Quem é o abolidor? Se o nosso ego é o criador, quem é que vai abolir as nossas doenças? Também existe dentro de cada um de nós o poder para abolir aquilo que nós mesmos criamos. Mas é o outro polo da nossa natureza. A natureza humana tem dois polos. Como tudo na natureza tem dois polos. Tudo é bipolarizado. O polo negativo da nossa natureza nós chamamos o ego. Usamos a palavra latina ego. De onde vem egoísmo, etc. Egoísmo veio de ego, etc. Tudo que é negativo em nós, tudo que é mal, tudo que é ruim, nós vamos chamar ego. Então, quando o nosso ego funciona, pode criar doenças. Mas enquanto o nosso eu espiritual, o nosso eu cósmico, o nosso eu divino, o nosso Cristo interno, tem muitos nomes, não funcionar, nós não podemos abolir aquilo que o nosso ego criou. Então é importante fazer funcionar o nosso eu superior, o nosso self, como dizem os ingleses, a nossa alma, ou o nosso Atman, como diz os hindus, chamam o eu Atman. No Evangelho se chama alma. Em alemão se chama Selbst, em inglês se chama Self. É tudo a mesma coisa. Existe um polo positivo em nós que pode contrabalançar o polo negativo. Nós criamos doenças e nós podemos abolir as doenças. Suposto que encontremos o polo positivo que também existe em nós. E aqui é que está o problema. O grosso da humanidade só descobriu o seu polo negativo. 90% da humanidade, pelo menos. Eu creio que 99,9% que só descobriu o seu polo negativo, ego, e nunca descobriu o seu polo positivo, eu. E por isso, todo mundo está doente. Podemos criar as doenças e não podemos abolir as doenças. Esta é a tese de Joel Goldsmith no livro A Arte de Curar pelo Espírito. Agora ele ensina o modo de conscientizar o polo positivo, de conscientizar a presença do nosso eu espiritual, da nossa alma, do nosso Atman, do nosso Deus interno, do nosso Cristo interno. E ele afirma, do princípio até o fim do seu livro, A Arte de Curar pelo Espírito, que ele fez experiências durante mais de 30 anos que isto dá certo. Pode-se abolir pelo poder do eu positivo o que foi criado pelo poder negativo do ego. Esta é a tese. Agora, isso de conscientizar, de focalizar, isto é o grande problema, porque o grosso da humanidade não consegue focalizar a presença do seu eu divino. Ele crê no eu divino, mas não tem experiência. A experiência vem de uma longa prática de concentração, de meditação, de cosmomeditação, de meditação transcendental, se quiserem, tudo isso é a mesma coisa. Uns poucos o conseguem e podem abolir as suas doenças e até prevenir, e podem também ajudar os outros a abolir as suas doenças. Essa é a tese do livro A Arte de Curar pelo Espírito, e ele traz os exemplos de milhares e milhares de casos em que isto aconteceu. É isto. É isto? É isto. Professor Portanto, Rodney, nós somos autores de doenças e podemos ser também os criadores da saúde. Professor Rodney, nosso muito obrigado. Na próxima semana o senhor estará novamente conosco. Obrigado. Professor, até a próxima semana.